Olá, boa noite. Eu me chamo Tayla Vieira Leite, sou aluna da Universidade Federal do Piauí, do curso de Ciências Biológicas, da UAB 6, do Polo de Canto do Buriti. Essa é uma aula que está sendo gravada no dia 8 de janeiro do ano de 2021. Da disciplina de estágio supervisionado, e a nossa aula tem como tema vírus, seres de organização simples. Eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre vírus. Vírus é um tema bastante amplo, né? Que eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que essa aula é uma aula do segundo ano do ensino médio. No segundo ano, nós temos muitos assuntos a tratar e vírus é um deles, né? É um assunto amplo e abrangente, até porque vírus é uma coisa que nunca saberemos tudo sobre vírus. Por quê? Porque vírus é mutável. Existem vários tipos, existem várias formas de mutações, e apesar do tema nos dizer vírus, seres de organização simples, existem várias dúvidas sobre o assunto. Então, vamos falar um pouco sobre os objetivos da nossa aula, e eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que é vírus na nossa concepção de biólogo, tá bom? Num conceito bem básico, viu? Porque eu espero que vocês depois se aprofundem nesse conteúdo, certo? Vamos lá. Objetivos. Vamos lá. Observar as características gerais dos vírus. As defesas contra os vírus. Essas defesas envolvem defesas do organismo, viu, pessoal? Entender a classificação dos vírus e as disseminações de doenças, o que é bem importante. As doenças causadas por vírus. Doenças causadas por vírus nós sabemos que existem várias. Então, vamos ter aí algumas doenças no decorrer das nossas aulas. Demonstrar causas e tratamentos para as respectivas doenças que serão citadas durante as nossas aulas. Vamos prosseguir. Vamos lá, os vírus. Os vírus não possuem organização celular e só conseguem se reproduzir no interior de células vivas, causando doenças no ser humano e em outros seres vivos. Os vírus instalam-se nas células de um ser vivo, provocando doenças e que se reproduzem no interior das células. Quando estão fora das células, são inerentes, capazes até mesmo de cristalizar-se como alguns minerais. Então, quer dizer, os vírus fora do organismo, eles são inofensivos. Eles começam a ter algum tipo de efeito, algum tipo de reação quando ele tem contato com o organismo. Ou seja, quando ele encontra um parasita para atacar, é que ele começa a se tornar ofensivo ao ser humano. Isso aí ficou bem claro. Defesa contra os vírus.
Quando um vírus ou outro micro-organismo invade o corpo, a produção de anticorpos, moléculas que atacam o invasor, em alguns casos, os anticorpos após a primeira infecção, oferecem uma proteção permanente e a pessoa dificilmente fica doente de novo. É o que ocorre, por exemplo, nas doenças sarampo, rubéola, que foi o exemplo que eu coloquei para vocês, né? Leva-se em consideração que a reação do organismo para produzir anticorpos leva-se um certo tempo, que varia de acordo com o tipo de vírus e a doença causada por ele, bem como o estado físico geral da pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um vírus ataca um organismo, normalmente o esperado é que o organismo tenha uma defesa própria e que ele se defenda de alguma maneira daquele ataque, criando anticorpos para aquilo. Só que isso depende bastante de quanto aquele organismo está preparado para isso. E para isso, do que é que depende? Depende de qual estado físico daquela pessoa, como ela se alimenta, ela tem uma vida saudável, ela se alimenta bem, ela pratica alguma atividade física, ela é uma pessoa hidratada. Varia bastante de como é sua imunidade. Sua imunidade é alta, sua imunidade é baixa. Ela tem uma predisposição a alguma doença genética, algum tipo de hipertensão. Então, relativamente, um vírus comum, como o da gripe, por exemplo, numa pessoa que tem uma imunidade boa, uma imunidade moderada, é regularmente controlada. Já uma pessoa que tem uma imunidade baixa, uma imunidade que não é considerada legal, um simples vírus de uma gripe comum ou um resfriado comum acaba levando a uma coisa mais grave, né? Então, essa defesa contra o vírus é bem relativa, né? Eu trouxe aqui para vocês uma classificação dos tipos de disseminação de doenças. Por quê? Eu achei isso interessante, porque estamos vivendo uma época difícil, uma época de coronavírus. Se fosse em outro tempo, talvez eu não colocaria isso para vocês, mas eu achei interessante colocar. Por quê? Porque essa classificação é uma classificação de disseminação de doenças que nos leva a estudar termos importantes para a compreensão desses termos. Eu vou citar aqui alguns para vocês. Vamos lá. Epidemia. O que é epidemia no termo de classificação de doenças? Epidemia é toda doença que surge de forma súbita e se espalha rapidamente em uma região, acometendo por tempo limitado ou um número de pessoas maior que o habitual. É o caso de uma gripe. Pronto, citei um exemplo claro, uma gripe. Em todo lugar do mundo existe uma gripe e um resfriado comum. Isso é uma epidemia. Nada fora do controle, algo limitado, como disse o próprio exemplo. Algo limitado e por tempo limitado. Uma epidemia.
uma doença que persiste por vários anos em algum lugar, portanto, afeta de forma permanente um número constante de pessoas, uma epidemia. Aí, o que é que eu achei aqui como exemplo para vocês? A malária, uma doença causada por um protozoário endêmica da Amazônia. Eu até falei errado, né? Uma endemia. No caso, uma doença endêmica de uma região endêmica da Amazônia. É uma doença que é persistente em uma região do nosso país, no caso da Amazônia. Inclusive, a malária é uma doença seríssima que merecia uma atenção bem maior, mas infelizmente ainda não tem. Pandemia, o que estamos vivendo agora, no caso do coronavírus, é o aparecimento de um número fora do comum de casos dessa doença em todo o mundo, como eu já citei. Pandemia é o que estamos vivendo, infelizmente, no caso do coronavírus. Vamos passar aqui para o próximo slide. Eu trouxe, pessoal, para vocês algumas doenças causadas por vírus. Existem várias doenças, existem doenças causadas por vírus em todos os aspectos, doenças que fogem até do nosso, vamos dizer assim, do nosso cotidiano. Não vou dizer que fogem da nossa alçada, né? Foge também da nossa alçada como biólogo graduando, né? Ainda temos muito que aprender. E vamos chegar lá, né? Fé em Deus. Mas eu trouxe para vocês assim, aleatoriamente, algumas doenças causadas por vírus. E eu gostaria que depois dessa aula vocês dessem mais uma olhadinha, dessem mais uma pesquisada e uma aprofundada, porque vale a pena, viu? Vale a pena estudar. Isso daí é uma coisa bastante interessante. Olha, poliomielite. Poliomielite é pouco citado nos estudos, principalmente quando se trata de simpósio, quando se trata de seminário feito em sala de aula. Pelo menos na minha época de estudante de ensino médio, faltou bastante. Quase não se ouve falar em poliomielite, porque foi uma doença que, graças a Deus, já foi bastante controlada, né? Ainda existe casos, mas já foi bem controlada, mas não deixa de existir. Por isso eu trouxe aqui para vocês. Então vamos falar um pouco da poliomielite. Na maioria das pessoas, essa virose causa febre, mal-estar. Em algumas, pode atacar o sistema nervoso e provocar paralisia, podendo mesmo levar à morte. O meio de transmissão da doença. O vírus penetra por meio de água ou alimento contaminado, ou por contato com a saliva ou fezes de um doente. A prevenção. A prevenção é muito importante. É muito importante que as crianças sejam vacinadas na época recomendada pelo médico e que também seja feito o saneamento básico e as medidas de higiene para evitar a propagação do vírus. Já existe a vacina para a poliomielite e ela é dada nos primeiros meses de vida das crianças. Por quê? Porque é uma doença
que pode ser causado nos primeiros meses de vida de um bebê. Então, a vacina é dada muito cedo. E se existe meio de vacinação que se pode evitar, então, papais e mamães, por favor, vamos evitar. As vacinas estão aí para isso. Não deixem seus filhos fora do quadro de vacinas por medo algum. Vamos falar aí da vacina contra a raiva. Raiva também causada por virose. E trata-se de uma doença fatal que ataca o sistema nervoso também. A contração dos músculos responsáveis pela degustação torna o tato de comer e beber muito doloroso. O ato de comer e beber muito doloroso, perdão. O meio de transmissão. O vírus é transmitido pela mordida de animais domésticos infectados e principalmente de cães e gatos. Por isso é obrigatória a vacinação desses animais todos os anos e o recolhimento daqueles soltos na rua. O vírus pode ser transmitido por morcegos e ratos, viu aí? O vírus, além de ser transmitido por animais domésticos, também pode ser transmitido por morcegos e ratos. Quando a pessoa é mordida por qualquer animal, deve-se lavar o local da ferida várias vezes com água e sabão e procurar imediatamente o posto de saúde para, se necessário, receber o soro e a vacina antibactericida. É muito importante que seja feito isso imediatamente, porque na hora da infecção é o meio mais eficaz para que se possa ser higienizado o mais rápido possível o local da mordida. E aí a gente não pode deixar de falar também de uma doença que é causada por vírus e é transmitida sexualmente. Vamos falar aí do codiloma acuminado, que é mais conhecido pela sigla HPV. É uma doença causada pelo vírus papiloma humano. Esse vírus provoca lesões em forma de verrugas na vulva, na vagina e no pênis. E é transmitido pelo ato sexual. A lesão deve ser retirada por um bisturi elétrico ou produtos químicos. Mulheres que tiveram ou têm o vírus devem fazer exames ginecológicos periódicos, pois alguns subtipos têm relação com o câncer do colo do útero. A mulher que teve codiloma e engravidar deve avisar o médico, pois no momento do parto o vírus pode passar para a criança e provocar-lhe problemas respiratórios. Então, essa lesão ela é uma lesão um pouco grave, né? Mas o mais grave, na verdade, no meu ponto de vista, não é nem a lesão. O mais grave é porque esse vírus é o vírus responsável por causar o câncer do colo do útero. Ele é o vírus responsável por causar o câncer do colo do útero nas mulheres, né? Então, por isso que se deve fazer os exames ginecológicos e tratar o quanto antes. Então, pessoal, essa é uma aula do segundo ano do ensino médio. Os slides vão ficar disponíveis para vocês. Essa aula vai ficar disponível no YouTube. Qualquer dúvida, estaremos aqui. A referência da aula está aqui para vocês. O livro é o Biologia Hoje. E estamos aí para
qualquer dúvida. Obrigada e até a próxima aula.